Nós falamos aqui que a indústria está um pouco saturada dessas pautas, digamos assim, que tentam subverter os clássicos ao invés deles mesmos criarem os seus clássicos. Eu quero dizer, mudando gênero ou etnias de personagens já consagrados para provocar a antiga audiência e trazer uma nova. Top Gun Maverick batendo $1 bilhão. Cara, é muito dinheiro. Salve, camaradas do espaço, o conselho, já deixa aí o like para valorizar esse tipo de conteúdo e não conhece aqui o espaço, inscreva, fica conosco. Análises, resenhas, lives e conteúdos também exclusivos do nosso clube de membros, certo? Desde séries a grupos de discussão interna, vale a pena conhecer, fica conosco. Eu quero deixar registrado aqui a meta alcançada por Top Gun Maverick, olha só, camaradas. Em 2022 já é a maior bilheteria do ano até então, né? Já estamos em julho, batendo $1 bilhão. Cara, é muito dinheiro. Um filme que é uma franquia barra reboot, que não inaugurou nada, mas apenas trouxe consigo a nostalgia e com a qualidade narrativa, de construção de herói, de personagens, trazendo toda aquela mitologia do Top Gun de antigamente, né, voltando aqui, né, e acabou superando outros lançamentos, inclusive, né, outras apostas como Jurassic World Dominion e também Lightyear, né, filme da Disney Pixar, certo? E aqui complementa o site da CNN, notavelmente é o primeiro filme do ano e apenas o segundo em tempos de Covid, né, logo depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, da Sony, né, a arrecadar mais de $1 bilhão. Isso levando em conta o nível de produção dos cinemas da Marvel, em relação a um cinema bem mais simples, apesar de bem conciso e com uma fanbase enorme que é Top Gun. E o início de Top Gun, eu já trouxe aqui no canal um vídeo falando um pouco sobre a polêmica ao redor do lançamento do filme, onde sites gringos e brasileiros estavam acusando o filme de ter uma espécie de masculinidade tóxica ou a celebração da masculinidade tóxica. Bem, aparentemente o choro não funcionou, ou na verdade, o choro parece ter potencializado ainda mais o potencial de vendas, já que muitos que não iriam assistir, só pela promessa de ser um filme politicamente incorreto, seria esse o imaginário da galera, bem, já valeria o ingresso. Mas quando você vê o filme, é uma jornada do herói redondinha ali, né? O cara tentando já, deslocado depois de muito tempo, voltar ativa, se manter relevante depois de certa idade, enfim, né, retomando seus amores antigos, treinando uma nova galera, né, que chega e desacredita ele como chefe, até ele provar que tem experiência ou até mais do que eles, né, enfim, aquela ideia de passagem de bastão. E falando em passagem de bastão, olha só quem está tentando emplacar mais um. Pois é, Miles Teller conversou com Tom Cruise sobre possibilidade de Top Gun 3, então para aqueles que acharam que ia ser apenas um arco fechado, né, mais um episódio fechado da saga, aparentemente o filme anterior de fato sugeriu ter uma passagem de bastão, certo? Assim como foi Rocky com Creed, né? Aparentemente a ideia é continuar a linha narrativa dessa saga, então aqui Miles Teller revelou ter conversado com Tom Cruise sobre a possibilidade de um terceiro filme do Top Gun. O ator recentemente estrelou a sequência do clássico, interpretando Bradley Bradshaw, filho de Gnus. Então a ideia aqui é um pouco o que aconteceu no Rocky com Creed, né? Quer dizer, o Rocky ele treinou o filho do Apollo, que seria o Adonis, o Apollo falecido, né? Então, sendo o responsável por colocar o filho dele nos trilhos, né? Torná-lo um campeão e tudo mais. Então aqui Maverick treina o filho do seu falecido companheiro e tendo aí um sentimento de quase como um segundo pai, né? Uma figura que vai guiar e trilhar ele por um caminho bom, né? Então a ideia é passar aos poucos esse bastão. Muitos comentaram que o Bradley ficou um pouco apagado no filme, que o Tom Cruise roubou os holofotes e tudo mais, ao contrário do filme do Stallone. Quando interpretou o Rock, deixou o holofote brilhar sobre Michael B. Jordan, né? Definitivamente passando o bastão da saga para ele. Mas aqui a ideia então é focar cada vez mais nessa jornada de passagem de um para o outro. E aí?
Será que vale outro filme ou ele já tinha que contar tudo o que necessitava já no anterior? Deixa aí nos comentários a sua visão sobre isso, certo? Nós falamos aqui que a indústria está um pouco saturada dessas pautas, digamos assim, que tentam subverter os clássicos ao invés deles mesmos criarem os seus clássicos. Eu quero dizer, mudando gênero ou etnias de personagens já consagrados para provocar a antiga audiência e trazer uma nova. Esses últimos meses agora, lá lançar, por exemplo, o novo Senhor dos Anéis. E já no trailer demonstrou ter muitas pautas ali de subversão do clássico do Tolkien. Acabou tendo um hate antes mesmo de ser inaugurada. Muitos da fanbase do Senhor dos Anéis, e que não é pouca, têm gritado bastante, né, sobre isso. E deixando claro que irão ou boicotar ou protestando contra as atitudes desses estúdios que pegam essas franquias clássicas e transformam naquilo que querem, não respeitando a base. E isso tem sido confundido com o extremismo. Sendo que personagens que são criados assim já, com essas pautas mais modernas, mas do zero, possuem o seu lugar. É a pessoa que quer consumir aquele conteúdo que vá, visite aquele nicho, consuma aquele nicho, quer o outro, consuma o outro e saia de lá, tranquilo. A questão de subverter, transformando a sexualidade dele em outra, são provocações que acabam mais gerando ruído do que uma inclusão saudável, entende? Então olha o que pode vir a acontecer. Aquele cara que era moderado, que aceitaria uma inclusão orgânica e comum dentro daquela série, franquia e etc., por ter tido o seu símbolo de nostalgia ou de entretenimento subvertido, o que ele vai fazer? Esse moderado vai acabar concordando aos poucos com os mais extremos. E esse moderado vai acabar então se extremizando. Quer dizer, alguém que poderia estar até mesmo do lado de lá, né, falando, cara, deixa, enfim, a representatividade de outros grupos, né, se aproximar enfim, da franquia ou da série, aquele personagem é legal, foi bem construído. Não. Quando você troca a etnia de um personagem agressivamente, ou o sexo dele agressivamente, né, orientação sexual, enfim, olha o que acontece. Mas bem, Top Gun continua crescendo, né, com a promessa de que vai preservar algum tipo de masculinidade forte e não frágil. Mas e vocês, senhores, acham que Top Gun já disse tudo o que tinha que dizer naquele filme? Merece ainda estar sendo requentado nas telas, né? Com o risco, inclusive, de talvez, né, ter um desfecho não tão interessante assim? É melhor sair por cima? Coloca nos comentários aí se você vai estar nos cinemas para Top Gun 3. E se você está com alguma expectativa sobre franquias que estão na mão de indústrias, né, do mainstream atual, né, como, por exemplo, o tal do Senhor dos Anéis. Irá assistir para conferir ou já está boicotando desde já? Bem, senhores, eu vou ficando por aqui. Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.